Shot de Biologia! Bem diante de nossos olhos. E aí pessoal, meu nome é Vinícius. E quem fala é o Lucas. Nós somos ambos estudantes da Universidade Federal do Paraná em Ciências Biológicas. E estamos aqui para poder transmitir o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Pois, lembrando sempre, de shot em shot de conhecimento transborda. Ou a gente fica alcoolizado de conhecimento na veia. E o shot de hoje é evolução bem diante dos nossos olhos. Então, Vinícius, evolução é um processo que costuma ser muito lento, né? Coisa de 70, 80 milhões de anos, bilhões até, em determinados casos. No Pokémon não é assim não. Você consegue uma pedrinha, você faz uma batalha, coisa assim, você evolui tipo na hora. Ah, mas a gente tá falando da vida real, né? Quem disse que Pokémon não existe? Eu acredito muito no Psyduck. Enfim, evolução costuma ser algo muito demorado e por isso que muita gente simplesmente não acredita na evolução. Os criacionistas, digamos assim. E tendo em vista ainda que a nossa expectativa de vida é de 70 a 80 anos, então é muito pouco. Então é impossível ver evolução nos nossos olhos, né? Cara, por mim eu digo que é impossível. Eu nunca vi, garanto que meu pai não viu, meu avô não deve ter visto também, e meus filhos provavelmente não verão. Ou será que não? Será que não? Com certeza não. É capaz de observar eventos de evolução em 30 anos, cara. Você acredita? Inventou. Tô falando sério. Foi feito. Esse cara segue inventando coisa, espalhando fake news pra vocês, ovelhas, acreditarem nisso. Foi feito um levantamento de dados lá em Uganda, desde 1925 até 1958, em que eles pesavam e viam um comprimento do tamanho das presas dos elefantes, que são compostas por marfim. Mas por que eles fizeram isso, Vinícius? Por quê? Porque eles são muito caçados lá na África, né? São os elefantes africanos. E quais que são os critérios para eles caçarem? É o tamanho da presa. Quanto maior a presa, maior o marfim. Enfim, foi feito esse levantamento de dados entre esses 30 anos das caçadas legais. E qual que foi o resultado deles, Vinícius? Qual foi? Foi que, nesse tempo, aumentou a quantidade de elefantes com presas menor. E os elefantes com presas maiores simplesmente estavam desaparecendo, ficando cada vez menores. O que acontece, cara? Isso acontece porque os elefantes que não eram caçados, ou seja, os que tinham as presas menores, conseguiam deixar descendentes férteis, conseguiam se reproduzir mais. Ou seja, esse gene da presa menor ia sendo passado adiante, enquanto os elefantes com maiores presas, mesmo sendo mais fortes, mais robustos, iam morrendo por causa que eles não conseguiam ganhar de um rifle. Né? Mesmo com que os elefantes sejam animais com reprodução mais lenta, um desenvolvimento mais demorado, foi conseguido ver essa seleção natural, que é chamada de seleção natural seletiva. É a seleção natural em 30 anos. O nosso paizinho Darwin já tinha previsto isso. E foi feito experimentos e perceberam que realmente foi assim. Foi uma espécie de seleção natural induzida, né? Induzida. De certa forma. Que a pressão seletiva foi a das presas menores sobreviverem. Triste, mas real. Triste, mas real. Enfim, gente, eu esqueci de falar, mas nesse episódio as informações foram tiradas do livro O Maior Espetáculo da Terra, As Grandes Evidências da Evolução, do Richard Dawkins. Também conhecido como meu avô. E, então esse livro é muito bom para poder entender a evolução, entender a fascínio da evolução. Em 1925 foi feita a medida da média de cada presa e foi dado mais ou menos 55 libras por presa. Porém, em 1958 foi feita a mesma medida e deu de 30 a 40 libras. Então, realmente, na média, diminuiu. Muito grande, né? Sim. Isso em 30 anos. Não tem como negar a evolução. É, gente, é inegável. Tá bom. Elefantes com as presas menores, diminuição, seleção natural, ok. Tem algum outro caso, cara? Tem. Aconteceu em umas ilhas perto da Croácia. Na Croácia. É. Eu ouvi dizer, cara, isso envolve alguns lagartos e tudo mais, né? Sim, lagarto. Então, pessoal, agora explicando um outro caso muito interessante sobre evolução que aconteceu em muito pouco tempo e é muito aplicado na ciência, foi o caso dos lagartos Podarcis sicula. Na Croácia, na costa da Croácia, existem duas ilhas.
a Podcopiche e a Podmircaro. A Podcopiche, na Podcopiche existia uma espécie de lagarto chamada Podarcis sicula. Na outra ilha não existia essa linhagem de lagartos. Entretanto, um cientista, em 1971, pegou 5 pares de exemplares desses lagartos e os introduziu nessa ilha que eles não existiam antes. Cerca de 40 anos depois, eles deixaram os lagartos vivendo lá, se reproduzindo, para ver o que dava, gente. A vida é assim. Eles voltaram lá. Eles voltaram 40 anos depois para ver o que tinha acontecido. E vocês não vão acreditar, galera. Eles pensaram, tá cheio de lagarto, devem ser, tipo, descendentes dos 10 que a gente colocou aqui. E, de certa forma, eles são. Mas eles tinham muitas características distintas. Por exemplo, a cabeça deles era maior, mais comprida, mais larga, e se comparados com os lagartos da ilha de origem. Os ancestrais. Os ancestrais deles. E foi visto que eles tinham o DNA. Eles eram da mesma espécie pelo DNA deles. Foi comparado. Então eles realmente eram descendentes, né? Da mesma espécie. Sim. Só que essas características do local, da pressão da seleção e tudo mais, fizeram com que esses lagartos da ilha nova, entre muitas aspas, desenvolvessem características que não existiam ou que deixaram de existir na ilha de origem. Por exemplo, a cabeça, que aumentou de tamanho e, consequentemente, a mordida deles aumentou a força. Isso deriva do modo de alimentação deles, né, cara? Sim, eu ouvi falar que animais com a mordida mais forte, cabeças maiores e tudo mais, tendem a ser vegetarianos, sim. Por que será? Isso acontece porque as plantas, os vegetais, têm uma parede celular mais espessa, mais rígida, composta por celulose. E essa celulose é uma substância mais complicada de digerir, então precisa de dentes fortes para quebrar elas em mais pedaços e tudo mais. Além disso, os animais herbívoros possuem um sistema digestório mais complexo, em comparado com os dos carnívoros. O que acontece? Nos herbívoros, eles possuem no intestino um fundo sem saída, chamado seco. Nesse lugar, tem várias bactérias que ficam lá. E outros tipos de micro-organismos que fazem a fermentação do que chega lá. A gente sabe que nossa microbiota, nosso intestino está cheio de bactéria. Nos herbívoros isso está mais complexo ainda, porque eles precisam digerir essa celulose que é complicada. Enfim, os animais herbívoros têm esse seco mais desenvolvido, tem um sistema digestório mais desenvolvido. Só vê as vacas e tudo mais, eles têm, até deglutição, enfim. E também o apêndice humano é um vestígio do seco. E o que acontece é que esse seco ele tem uma válvula secal, que é o que meio que controla o que chega e o que sai, o fluxo de alimento que chega e vai, certo? E, então, ficou claro que o sistema digestório de um carnívoro e de um vegetariano é diferente, né, Vinícius? Na ilha de origem, esses lagartos eles eram basicamente carnívoros, se alimentavam de insetos e outras coisas de lá. Agora, na ilha na qual eles foram introduzidos, não tinham tantos insetos e a maior parte da alimentação deles era a partir da base de plantas, frutos, gramíneas e tudo mais. Então, por isso, teve essa pressão da seleção para agir. Por isso que a mordida deles se tornou maior, mais forte, por isso que a cabeça deles é maior. Por isso que o intestino deles e o sistema digestório teve essas modificações que não existiam nos lagartos anteriores. Por exemplo, a válvula secal ela começou a se desenvolver um pouquinho mais, se comparada com a deles. A mordida deles ficou mais assídua, mais forte mesmo em relação à mordida dos lagartos previamente existentes. Além disso, uma grande característica foi essa mudança de dieta tornou esses lagartos mais dóceis, entre muitas aspas. Eles tiveram um desenvolvimento populacional muito grande e por isso eles pararam de ser tão territorialistas se comparados com os lagartos ancestrais. Olha que loucura, cara. Faz sentido, né? Porque eles não são mais caçadores. Não são mais caçadores. Eles comem vegetais, então faz sentido eles serem mais dóceis. Isso é legal, cara. 40 anos, 19 gerações aproximadamente. Cara, legal, cara. Então em 40 anos foi necessário para a mesma espécie começar a ter características novas de cabeça, tamanho da cabeça, da mordida, de alimentação e comportamento. Cara, 40 anos, evolução. Isso aí é invenção do diabo. A gente acha que a evolução acontece em muito tempo. Certo, acontece. Mas ela também acontece muito rápido. E a gente vai vir em exemplos mais tensos. Então, Vinícius, temos isso. Foram 19 gerações. Os elefantes foram uns 30 anos também, por aí. São poucas gerações. Sim, se comparadas. Infelizmente, a gente não tem vida o suficiente para poder
acompanhar, sei lá, 45 mil gerações de um bicho. O nosso prazo de vida não permite, Não dá. né? Imagine. Mas a gente saiu um pouco dos bichos, dos animais. Mas tá, vamos sair dos bichos. Vamos sair dos bichos um pouquinho. E se a gente pegar um ser que se reproduz muito mais rápido, mais numerosos e talvez até de uma forma assexual, para mais rápido, quem que a gente estaria procurando, hein? Eu acho que girafas. Não, gente, é bactéria. A girafa demora bastante para produzir. E a bactéria, as gerações dela são muito mais rápidas que o do lagarto, né? Em um dia, várias gerações de bactérias. Eles se reproduzem logaritmicamente. Isso foi visto num experimento genial do cientista chamado Lenski, na Universidade de Michigan, com E. coli. Escherichia coli, uma bactéria super comum, tem em todos os lugares. Inclusive no nosso organismo tem milhões de exemplares dela, gente. Elas são normais, elas não fazem mal pra gente, só que algumas cepas podem fazer mal. E dizem que tem mais de 100 bilhões de Escherichia coli. Então, olha a quantidade de bactérias que tem só dessa espécie no mundo. Pensa quanta seleção, quanta evolução acontece nesses seres, sabe? A gente, às vezes é meio difícil ver a ideia da evolução, mas quando você começa a entender a noção de quantidade e tempo, aí você começa a ficar até cético. Então, você começa a acreditar nas coisas. O tempo e a quantidade é uma coisa linda. Então, cara, tu pega bactérias que tem muita quantidade, muito rápido e reproduzem, e coloca um tempo de 4 bilhões de anos que tem a Terra, mas eu acho que a bactéria surgiu uns 2 bilhões de anos. Então, coloca 2 bilhões de anos nele. Seleção. Chegou na gente, né, no fim. Basicamente, pessoal. Basicamente chegou na gente. Em todos os bichos, e todos os vírus, e todos os fungos, e todos os seres vivos. Todos. Enfim. Então, seguindo esse experimento do Lenski, que o Xixinha havia comentado, ele pegou 12 frascos e inoculou a E. coli neles com caldo nutritivo de glicose, basicamente. Tinha um pouquinho de citrato, maltose e tudo mais. E esses frascos, eles eram mudados, agitados, e eles eram mudados todo santo dia. Todo santo dia, ele pegava 12 frascos novos e colocava as 12 colônias de bactérias. Duvido que era ele, eram os estagiários, né? Óbvio. Por favor, né? Esse experimento começou em 1988, durou mais ou menos umas 2 décadas, então 20 anos todo santo dia, mudando 12 frascos, é coisa de maluco. Cada frasco foi trocado umas 7.000 vezes, pelo menos. Coisa de maluco, gente. Sim. Então, teve esses 12 frascos, cada um inoculado um pouco de Escherichia coli, sendo mantidas elas para poder se reproduzir e sobreviver. O que acontecia? E o que acontecia é que a glicose era o agente limitador do crescimento. Então, o que acontece? As bactérias ficavam consumindo as glicoses e se reproduzindo insanamente. Até que chegava uma hora do platô, uma hora que elas paravam de crescer tanto. Não é que elas paravam de crescer, elas cresciam tanto quanto morriam. Sim. Era isso que acontecia. Ou seja, a glicose foi praticamente consumida inteira. Porém, quando isso acontecia, no final do dia, os cientistas iam lá e colocavam um novo frasco com a mesma quantidade de glicose. Então, era pego só uma inoculação pequena, 1/100º do frasco e colocado no outro. Então, elas iam todo dia crescendo, chegando no platô. Crescendo, chegando no platô. E sendo passado isso todos os dias em frasco das 12 linhagens. E esse experimento, como a gente falou, ele foi mantido por cerca de 20 anos, pessoal. Imagine todo santo dia você fazer essa inoculação diária, colocando bactéria. Enfim, pessoal, chegou a cerca de 45 mil gerações de bactérias. A gente estava falando de lagarto com 19 gerações, agora a gente pegou 45 mil gerações. Como que não vai ver evolução aí, né, pessoal? E é importante ressaltar que o Lenski, além desses experimentos diários, ele fez experimentos paralelos, que não vamos tomar muito tempo para falar sobre eles, mas um dos principais foi que ele pegou as bactérias de origem, lá 20 anos atrás, e as congelou, para manter elas como fósseis vivos, que a gente pode promover a comparação com as bactérias que foram sendo geradas nessas 45 mil gerações. E ele fazia isso de tempo em tempo. Então ele pegava uma amostra e congelava, porque a E. coli ela consegue ser congelada e depois de ser descongelada ela consegue continuar viva e se reproduzir. Além disso, durante todos os experimentos, lá no início, Lance ele separou as linhagens de bactérias, que eram 12 frascos, em 100 frascos que apresentavam um gene chamado Aramais,
e 6 frascos que apresentavam um gene ARA-, para ter essas linhagens distintas no decorrer do processo. Só que esses genes não davam vantagem competitiva para nenhum, era só um gene constitutivo. E além disso, esses genes, de acordo com experimentações e tudo mais, eles apresentavam colorações diferentes para a observação e para a caracterização das colônias de bactérias que apresentavam esses genes ou não. O ARA+, ele se tornava vermelho, de acordo com os métodos de coloração, e o ARA-, ele era branco. Sim. Então, pensando bem, Vinícius, se o agente limitador do crescimento das bactérias era a glicose, era a quantidade de glicose, então as bactérias que tivessem melhor capacidade em usar essa glicose conseguiriam sobreviver mais e deixar mais descendentes, não é? Sim. E não era isso que era previsto? E o que aconteceu? Nas 12 linhagens, as bactérias conseguiram ter uma aptidão melhor em relação à glicose. E além disso, as 12 mutações foram diferentes. Como se fosse uma irradiação de mutações para a adaptação e pela seleção natural para elas conseguirem aumentar a eficácia da absorção da glicose nesses meios de cultura. Sim, eu acho que o que aconteceu, que eu não consegui explicar muito bem, é que as 12 linhagens tiveram mutações que fizeram com que aumentasse a absorção por glicose. E isso aconteceu nas 12 linhagens, certo? E também fez com que as células ficassem maiores em si. Enfim, legal, as 12 linhagens. Mas, assim, mutação é algo raro, né? É algo raro. Porém, acontece muito. Principalmente em bactérias, Sim. que reproduzem muito rápido, né? Esse que é o ponto. A reprodução é rápida, é assexual e rápida. São clones, praticamente, só que, né, pode acontecer mutações. Por isso que aconteceu mutação nas 12 linhagens. Porque, assim, pode acontecer de 1 em 1 bilhão. Mas tiveram mais de 1 bilhão de bactérias lá. E essa mutação ocorre, sabe? Mas, Vinícius, como que se sabia que as bactérias novas eram melhores que as bactérias velhas? Aí que tá o pulo do gato, pessoal. Lansky fez o descongelamento de algumas linhagens das bactérias fósseis e inoculou elas juntamente no mesmo frasco com populações dessas bactérias dos 12 frascos novos, fazendo a comparação de quais se multiplicaram mais, conseguiram se desenvolver e, obviamente, pessoal, o resultado não poderia ser outro senão as 12 colônias novas, com novas mutações, tiveram uma aptidão maior na absorção de glicose se comparadas com as bactérias fósseis. Então, praticamente fizeram uma rinha de fóssil entre aspas, e as linhagens viventes. E dessa vez é legal, uma rinha legal. O estudo que foi efetuado dentro desse mesmo experimento foi o que Lansky pegou 2 linhagens de bactérias que tiveram crescimentos parecidos para uma análise um pouquinho melhor. E foi analisado geneticamente que essas colônias de bactérias tiveram as mesmas mutações nos mesmos genes. 59 genes, um número específico. Daí falam que Deus não existe, né, pessoal? Não, mas que coincidência, né, Vinícius? Que coincidência. Coincidência, cara. Não é coincidência, cara. Um negócio desse não tem como eu ser coincidência. Por isso que é tão linda a evolução. É por causa disso, né? E é isso que os criacionistas ficariam loucos, malucos, puxando o cabelo para fora. Eles falariam que não existe essa coincidência. Deus faz tudo. A gente não está negando a existência de Deus, a gente está negando... não é nada contra Deus. É a favor da evolução só. Enfim, o que acontece é que, cara, esses 59 genes mutados eram genes que favoreciam o crescimento dessas bactérias. Ou seja, a seleção natural fez essa pressão seletiva sobre a mutação desses genes. Então aconteceu essas mutações nessas 2 linhagens diferentes que tinham um crescimento parecido e por essas mutações serem benéficas ao crescimento deles, deu certo, né? Essa convergência. Não é coincidência, seria quase impossível ser coincidência. Por isso que é lindo, por isso que é real a evolução. Isso aí, pessoal. Acreditem na evolução. Mas a coisa mais impressionante esse é para deixar qualquer criacionista louco, maluco, foi que em uma dessas linhagens, em somente uma, foi visto que estava muito turva a água, a solução estava muito... percebia que tinha algo estranho. Nesse frasco teve um crescimento anormal. De uma geração para outra, cresceu exponencialmente de um jeito grande. Mais ou menos na geração 20.000, digamos, foi mais ou menos aí. E o que aconteceu, Vinícius? Foi visto que essas bactérias conseguiram
foi, por acaso, alguma mutação fez com que elas conseguissem assimilar também citrato. Invenção. Não só glicose, como citrato. Ou seja, lembra que a glicose era o reagente, era o agente limitador? Agora temos citrato também. Ou seja, mais comida para eles. Ou seja, mais crescimento. Foi isso que aconteceu. Mas, Vinícius, por que só uma variação, só uma linhagem teve essa mutação? Não era, né? A mutação não ocorre toda hora. Por que não aconteceu em algumas outras? Porque todas tiveram mutações para poder melhorar a assimilação de glicose. Por que essa não teve? Aí que eu pergunto para vocês, pessoal. Por que só essa teve? Essa é a pergunta de casa. Esperamos no próximo episódio. Tchau! Tô brincando, gente. O que acontece, cara, é que assim, aconteceu uma mutação. Vamos chamar ela de mutação A. Ok. Só que essa mutação, ela não mudou nada. Não mudou nada. Então, as outras podem ter tido também essa mutação A. Só que o que aconteceu foi que foi preciso de uma mutação B. Então, a mutação cumulativa? Acumulativa, isso mesmo. A mutação A com a mutação B gerou indivíduos que conseguiam assimilar citrato, entendeu? Por isso que só essa linhagem conseguiu. Porque é uma mutação que depende de duas mutações. E falando assim, é fácil, só que foi provado. Um dos cientistas desse grupo foi lá e começou a testar. Pegou da linhagem, foi testando. Cientista tem tempo livre, né? Não tem, coitadinho. Mas enfim, foi fazendo a testagem dos fósseis lá, porque sempre, esse experimento ele foi muito engenhoso. O Lenski e sua turma... Lenski camarada? Enfim, é muito engenhoso. Eles fizeram todos os pensamentos possíveis. E eles, a cada geração, em determinado número de gerações, eles iam pegando de cada frasco e iam congelando, fazendo esses fósseis. Então, o que aconteceu... Não brincam com o poder que eles têm, né? Eles são gênios, gente. São gênios. Enfim, desse cientista ele começou a ver. Começou a pegar... Vamos pegar dessa geração, desse frasco que teve essa mutação para conseguir assimilar citrato, vamos pegar uma que estava na geração, uma que foi congelada na geração 10.000. Na geração 12.000, 15.000, 16.000, 17.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, não, foi até 45.000. Enfim, o que aconteceu foi que somente as linhagens que ele cultivou, que tinham sido pegas de fósseis depois de 20.000 linhagens, foi que conseguiram assimilar em citrato de novo. E as de 20.000 linhagens anterior não conseguiam. Então, o que chega à conclusão é que a mutação A aconteceu depois da geração 20.000. E antes da geração 20.000 não tinha essa mutação A. Ou seja, depois da geração 20.000, essas bactérias tinham já a mutação A, ou seja, para ter mais uma é mais fácil. Uhum. Então, e tendo essa mutação B, pronto, citrato na veia. Na veia. Você gosta de citrato na manhã, cara? Cara, eu gosto bastante de um citratinho, assim. Tipo, você pega uma proteínazinha de morango, citratinho e dá ali pra dentro. Creatina e bora pra faculdade. Enfim, gente, agora falando de um exemplo real, na vida real, saindo um pouco do laboratório, que tem seu valor, só que na vida real é mais real, né, como tu diz. Então, um exemplo disso é a resistência aos antibióticos que as bactérias têm. Então, vamos supor que você está com uma inflamação na garganta, cheia de bactéria, tá tudo branco na sua garganta. O que acontece? Você começa a tomar antibiótico, tá? As bactérias vão morrendo. Porém, você parou de ter dor. Tá lá, o seu médico falou, 5 dias, é para tomar 1 semana de antibiótico. Você tá no 4º dia, já não tá tendo mais dor. Você, como é esperto, né? Sim, você. Só que não, você vai parar de tomar. Só que aí que tá errado. Você tem que tomar mesmo sem dor até o final. Por quê? Não matou todas as bactérias ainda. Ainda restou algumas. E essas algumas são as mais resistentes. São as que conseguiram resistir aos antibióticos. Eles nasceram assim. Eles nasceram com alguma mutação que possibilitou a eles resistir a essas mutações. Então, o camarada foi lá, parou de tomar antibiótico. Ou seja, essas cepas, esses organismos que foram resistentes a esses antibióticos vão começar a se reproduzir, gerando mais resistência a antibióticos. E por isso que é importante você se manter tomando os antibióticos certinho, pessoal. Até o final. Porque só vai produzir cada vez mais bactérias resistentes, assim vai dificultar ainda mais o teu tratamento. Sim. Então, por isso, tem que tomar até o médico, final. tá? Sim. E daí essa bactéria ficou mais resistente, ela vai conseguir resistir ao antibiótico. Daí vai ser complicado de tratar. E daí surge um novo Covid. Então é mais ou menos isso.
É mais uma seleção natural mesmo. As bactérias que nasceram, as bactérias que são resistentes aos antibióticos conseguem viver. É a mesma coisa praticamente do experimento do Lasker. As bactérias que tinham mais aptidão para a glicose conseguiram sobreviver mais e deixar mais resistente. Então, gente, foi elefante, foi lagarto, foi bactéria, agora falta o quê? Um croissant. Não, falta peixe. Peixe, sim. Foi feito um estudo por um cientista chamado Endler, em que ele estudou esses peixes lebistes, são os peixes chamados lebistes, que são betas, são os betinhos que vocês conhecem. Sim, ele fez experimento. Esses lebistes, eles são peixes de água doce, e essa espécie é interessante porque eles são selecionados pela sua cor, ou seja, as fêmeas escolhem com quem se reproduzir pela cor. Então os machos mais coloridos, mais exuberantes, vão atrair mais as fêmeas. Entretanto, pessoal, um outro fator além da seleção efetuada pelas fêmeas é o fator predação, né, pessoal? Que a gente sempre tem que levar em conta. Por exemplo, os lebiches no estado selvagem, os que vivem em ambientes que não têm tanta predação, são os mais coloridos, porque a seleção natural e efetiva efetuada pelas fêmeas e por conta da coloração, que atrai mais fêmeas, tornam esses lebiches machos mais atraentes. E a coloração espalhafatosa também atrai os predadores. Então, esse que é o ponto, né? Atrai fêmea, mas também atrai predador. Então tudo é uma via de mão dupla. Sim. Então por isso, em ambientes que tem mais predação, esses lebiches machos, eles são mais pardos, digamos, mais parecidos com as fêmeas, que são mais camufladas no ambiente e tudo mais, mas mesmo assim eles têm a sua diferenciação das fêmeas, mas são mais amenos, mais escondidinhos por conta dos predadores. Enfim, qual foi o experimento dele? Ele resolveu testar como que age esses peixes, a coloração deles em 3 situações diferentes. Em uma, com um predador. O predador era um peixe chamado joaninha, era um predador bem voraz desses lebiches, tadinho dele. Intermediário, em que tinha um predador que não era tão forte, era aquele meia boca. Comia o lebisque, mas nem tanto. E um que não tinha predador nenhum. Além disso, uma outra modificação entre esses tanques no quais esses peixes foram colocados era o substrato, que tinha o substrato mais granuloso, que era o substrato com cascalho, e o substrato mais de areia, assim, mais fininho. E isso foi basicamente o foco de estudo do Endler, que estudou as manchas e as colorações propiciadas por esses peixes de acordo com a seleção do ambiente. Sim. Ele deixou 6 meses, os 3 casos sem predador, para deixar eles se reproduzirem, criar as cores e tudo mais. Porém, daí ele colocou o predador forte, a joaninha, né, num aquário, colocou um intermediário e um sem predador. E deixou lá eles por um tempinho. É importante ressaltar que esse aquário que ele colocou o predador intermediário foi para basicamente demonstrar a vida na natureza, porque em alguns momentos você talvez não tenha outro predador tão efetivo, mas vai ter predador sempre, pessoal. Você nunca é muito utópico, podemos dizer, um lugar sem predador algum. Então, por isso ele fez esse experimento em 3 fases. E o resultado, Vinícius? O que deu na cor deles? O resultado, pessoal, como previsto, foi o que esses 6 meses que ele deixou os peixes sem nenhum predador, demonstrou que as fêmeas, sim, impõem que a coloração dos machos seja mais vistosa, mais colorida. A partir do momento que os peixes têm a presença dos predadores efetivos, eles começam a ficar mais apagadinhos no ambiente, mais escassinhos. E além disso, um outro fator importante foi em relação à granulação do solo, do substrato desse aquário. Que para aparecer as manchas, no caso, que foi o alvo de estudo do Endler, as manchas elas eram similares ao substrato. Em momentos em que havia predação, as manchas eram iguais ao substrato para camuflagem. Então, onde tinha predador e o substrato é uma areia, a pele deles ficava mais com bolinhas pequenininhas, simulando areia. E no cascalho, as manchas eram maiores. Então, que legal, cara. Onde tinha predador foi isso, para poder se camuflar. Em momentos que não tinha os predadores, era exatamente o contrário, porque daí as manchas se tornavam aparentes para as fêmeas. Quando o substrato era areia, as manchinhas dos peixes eram manchas grandes.
parecidas com o cascalho, porque assim eles tornavam mais aparentes para as fêmeas. Foi ao contrário. Ao então. contrário. E quando o chão era cascalho, eles ficavam com mais fininhos para poder ficar mais aparente para Diferentes, legal. para ficarem aparentes no ambiente. Tá, então, na minha cabeça, tá, tinha um macho lá, e ele pensava, tá, a fêmea tá ali, eu preciso ficar chamativo para ela. Então eu vou ganhar umas pintinhas aqui, umas corzinhas a colar. Foi assim, né? Não, claro que não, Luiz. Eles nasceram assim, esse que é o ponto. O que acontece aqui? Os peixes que conseguiam, os lebiches que conseguiam ter uma diferença fenotípica do substrato conseguiam se reproduzir mais com as fêmeas, porque as fêmeas, por seleção sexual, escolhem esses. Ou seja, cada vez mais vai ter mais lebiche com o corpo que seja mais favorecido, mais diferente do substrato, mais chamativo. Então é isso que acontece. Ele não escolhe, agora eu vou colocar a roupinha de mais chamativo. Ele nasceu assim por causa da seleção muito forte sexual, isso acontece. E o que acontece também é que, lembra que também teve o aquário em que eles colocaram um predador intermediário, um predador que não predava tanto. O que aconteceu nesse? A seleção sexual também agiu. Então também aconteceu a mesma coisa do sem predador. Porque, no caso dos lebiches, a seleção sexual é um fator muito forte. Muito forte. No laboratório é fácil, nos aquários controlados é fácil. E na vida real isso aconteceu. Foi aí que Endler, geniosamente, Calou a boca de todo mundo, calou a boca de todo mundo que ia contra ele. E contra a evolução foi lá e foi comprovado que sim. Ele colocou na vida real, em riachos reais. Pegou num lugar que tinha bastante predação, pegou esses lebiches e colocou num riacho que tinha pouca predação. Voltou lá um tempo depois, pronto. Cores mais vivas, cores mais distantes do substrato. Essa é a beleza da ciência. Você foi lá, fez uma experiência, pode vir um criacionista safado e falar, duvido. Daí o que vai acontecer é que na ciência você pode replicar o experimento e chegar na mesma conclusão. Comprovando a veracidade, pessoal. E foi isso que aconteceu. Um tempo depois, um outro cientista falou, vou lá ver o que deu nesse riacho aí que o Endler colocou esses peixes novos. E para surpresa dele, os peixes estavam ainda mais coloridos, mais chamativos, e além disso eles desenvolveram outras características que foram desenvolvidas a partir dessa característica de não predação. Porque a pressão sexual efetivada pelas fêmeas desenvolveu ainda mais, por exemplo, a fase de reprodução deles se tornou mais tardia, eles se tornaram reprodutivamente mais preparados mais tardiamente, as proles se tornaram mais numerosas, maiores, entre inúmeras outras características, pessoal. Então, sim, ele comprovou que Endler estava certo, nada mais que certo. E no fim que Darwin também estava certo, e que todos os evolucionistas do mundo estavam certos. Falam que a evolução é somente uma teoria, mas esquece que teoria é o grau de mais sucesso na comprovação científica. A evolução não é somente uma ideia, é uma verdade. E não foi só Darwin que falou. O Darwin não tinha acesso aos genes. O Darwin não sabia que existia gene, sabe? Ele não sabia que existia DNA. Foi só depois que foram descobrir isso. 1950, né? Por aí. Sim. Coisa de louco. Então, juntando com esses cientistas mais antigos e com os cientistas modernos que fazem essa análise de DNA, é praticamente inegável a evolução. A gente deu 4 exemplos na prática. Na prática, falam, evolução não tem prova, não tem experimento que comprova a evolução. Aqui falam 4. Gente, é só vocês pegarem esse livrinho aqui, que tem todos os dados, o pessoal que fez, as referências. Então, se vocês não acreditarem agora, venham e pesquisem, que vocês vão acreditar, tá? Sim. Esse livro é muito bom. E tem muitas outras milhares de provas no mundo todo da evolução. Diariamente, provavelmente. Então, não acreditar na evolução é só birra, é só... A gente não tá falando que Deus não existe, a gente tá falando que Deus não existe. Não, a gente tá falando que... A gente tá falando que talvez, se você quer acreditar em Deus, talvez Deus deixe a evolução acontecer. A evolução não quer dizer que Deus não existe. O Richard Dawkins, ele é bem ateu. Mas eu não sei o que eu sou ainda. O Vinícius sabe o que ele é. Enfim, mas o fato é, a evolução acontece, a evolução é um fato. É inegável. É inegável. E os animais, os seres no geral, evoluem em tempos diferentes. Então, bactérias vão evoluir mais rápido do que humanos, sabe? Não existe isso, pessoal, de que foi introduzido tudo ao mesmo tempo e que a gente vem evoluindo juntamente, como se fosse tipo, um grau de evolução, tipo The Eras Tour.
Não é como se fosse, tá, galera, momento de evoluir. Daí todo mundo evolui junto. Não é assim que funciona, pessoal. Todos os organismos têm estágios de evolução diferentes e vai ser assim para sempre. Tanto que tem bichos que mudaram um pouco, que são chamados fósseis vivos, como Caranguejo ferradura, a os linguela, braquiópodes, os linguela, os selacantos, que pode, a história do selacanto também é legal, a gente pode fazer um vídeo. Então, tem organismos que mudam um pouco ao decorrer dos tempos, mas pouco. E tem organismos que mudam muito, tipo o ancestral do hipopótamo e da baleia que voltou para a água. E virou, na decorrer da evolução, chegou na baleia. Isso é bem legal, a gente pode... E o elo perdido, Vinícius? E cadê o elo perdido? Cadê o crocopato? Aquele ancestral comum que a gente tanto procura. Cadê o crocodilo com pato? Cadê o macaco? Cadê o chimpanzé dando a luz de um ser humano? De um humano. Cadê? Cadê? Essas são perguntas que não vai dar pra responder. Hoje Mentira, não, claro que pessoal. não, gente. Essas são perguntas que a gente vai responder em outro episódio. Que vocês vão guardar com todo o coração. Quando o coração Porque essa é uma nova série que a gente tá pensando em fazer. Série comprovando a evolução. comprovando a evolução. Então, se você gostou do nosso episódio, comenta, por favor. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Lembrando que agora a gente tem TikTok, YouTube, Instagram. Os 3 são shots de biologia, que nem no Spotify. E é isso, gente. É isso, pessoal. Porque é sempre bom lembrar que de shot em shot o conhecimento transborda. Tchau, Tchau, pessoal.